Vamos falar de um assunto médico, Dani, que é bem complicado até para a gente entender, porque tem algumas coisas, algumas doenças que a gente nem imagina que tem ligação, como essa história do cálculo renal, que pode causar problemas no coração. Bom, gente, você vai conhecer agora a história do seu Geraldo, que devido aos cálculos renais teve problema no coração. A nossa repórter, a Ana Paula Branda, vai mostrar essa matéria, você vai conhecer a história do seu Geraldo e depois a gente vai conversar com um especialista sobre isso, tá? Acompanhe essa matéria. Uma cólica tão insuportável que provoca dor lombar e pode até atingir a região da virilha. Às vezes a dor é tão intensa que vem acompanhada de náuseas e vômitos. Sintomas como uma ardência e sangue ao urinar também são frequentes. O cálculo renal é uma doença muito comum e atinge 5% da população mundial, com maior frequência no sexo masculino. A pedra nos rins se forma quando a quantidade de água na urina não é suficiente para dissolver todos os sais presentes. Estes retornam à sua forma sólida e precipitam nas vias urinárias. Por isso, um dos fatores que aumenta a chance de desencadear um cálculo renal é a desidratação. Uma dor no rim incomoda muito, só quem já teve sabe. Imagine então uma dor no rim e um infarto juntos, quer coisa pior? Mas afinal de contas, o que o rim tem a ver com o coração? Estudos recentes apontaram nos Estados Unidos que o risco de uma pessoa ter infarto é muito maior em pessoas que já tiveram cálculo. Será que as pessoas sabem disso? Nem imagino. O senhor sabe qual a relação que o rim pode ter com o coração? Com o rim pode ter com o coração? Olha, a funcionalidade do sistema, eu acho que tudo tem a ver, né? Na verdade, o rim filtra, né? É um filtro que nós temos, depura o sangue. O sangue estando limpo, o coração funciona melhor. Estou certo ou estou errado? Olha, não sei. Honestamente, não sei. Pessoas que apresentam cálculo renal, elas têm um maior risco de sofrer um ataque cardíaco. Não sabia disso, não. Não sabia. Então, tem a ver, né? Ah, sim, isso eu já sabia. Nossa, que coisa horrível, né? Realmente, para mim, é uma informação nova, né? Você já teve cálculo renal? Não, nunca tive. Olha, já tive e sofri muito com isso. É uma dor horrível. Realmente é muito ruim. Ingere bastante água? Não muito. Realmente é uma coisa que eu deixo a desejar aí no consumo de água. Não. Tem que se cuidar, né? É verdade. Mas eu até esqueço. E agora sabendo que isso pode refletir até no coração. Realmente, né? Agora é para me cuidar ainda mais, né, com relação a isso. Fiquei sabendo. Agradeço. Sempre tive muitas cólicas renais, mas nunca cuidei. Sempre tive a crise, depois que se passava a crise, eu tocava o barco. Eu fui parar no hospital porque eu comecei a sentir um cansaço, mas um cansaço enorme. E o meu peito começou a apertar, senti umas dores fortes. Aí o cardiologista me encaminhou para a UTI. Foi com esses sintomas que seu Geraldo teve o início de um infarto há 5 anos. Os médicos constataram 3 obstruções de artéria. Para facilitar a passagem do sangue, foi realizada uma angioplastia. Mas os problemas do seu Geraldo persistiram depois de 6 meses. Ele teve que fazer um cateterismo de urgência. Foi constatado que tinha uma artéria com 90% de obstrução. A cirurgia se tornou inevitável. Teve que colocar a ponte de safena e a mamária. Geraldo se recuperou e ficou novamente bem, mas as dores da cólica renal retornaram. Olha, para descrever ela é bem difícil, que é uma dor que parece ter um bicho dentro de você te comendo, ele vai te comendo, vai te comendo. São náuseas, vômitos, você não para de vomitar nem um minuto. E aquela dor que parece estar abrindo você por dentro. Uma coisa está te comendo, vai te corroendo, uma coisa vai te corroendo, vai te puxando. Uma coisa que não dá para descrever a dor. Os exames apontaram 3 pedras no rim. Geraldo foi encaminhado a um especialista. Uma das pedras já estava obstruindo a passagem da urina. Uma nova cirurgia de urgência foi necessária para a retirada desse cálculo. Geraldo retornou 20 dias mais tarde e refez a cirurgia para a retirada do outro cálculo no rim esquerdo. Bebia muito refrigerante. Eu não bebia água, eu bebia refrigerante. Refrigerante era ideal, bebia assim, muito, muito, muito.
Eu durmo hoje de noite com uma garrafinha de água do lado já. De madrugada eu acordo, já tô tomando água direto. Muita água. E quando tudo parece resolvido, começa o pesadelo de novo para o seu Geraldo. Canseira, um cansaço e dor no peito. O problema agora são 2 novas obstruções na artéria. A cirurgia é de alto risco e os médicos optaram pelo controle com medicamentos, dieta e repouso. Geraldo parece ter se acostumado com os problemas. Ele nunca poderia desconfiar que a pedra nos rins poderia estar afetando seu coração. Depois que eu fiz a cirurgia, tudo, o médico falou para mim que está tendo esse estudo, que eles descobriram que tem a relação do problema renal atacar o coração, influenciar, aí eu comecei a estudar e ver que realmente... Poderia ser no seu caso. Eu acho que 50% do meu caso foi esse. Você nem imaginava que isso poderia acontecer? Não, nunca imaginava, fiquei até abismado com o estudo que estão fazendo agora, eu acho que é maravilhoso, porque muitas pessoas não vão passar porque eu estou passando com o estudo agora que tem do cálculo renal causar o infarto, né? Para evitar o surgimento dessa associação de doenças, como aconteceu com o seu Geraldo, é recomendado que os pacientes que fazem tratamento renal realizem paralelamente exames adicionais, inclusive cardiológicos. E como o negócio é cortar o mal pela raiz, preste atenção nos seus hábitos. Como você já sabe, a pouca ingestão de líquidos pode originar a pedra nos rins. Por isso, pelo menos nessa hora, pela sua saúde, não economize na água. O Dr. Daher Chad é urologista, ele está aqui para conversar com a gente sobre esse assunto, essa ligação do cálculo renal com possível infarto. Mas antes, doutor, queria perguntar para você o que é o cálculo renal. Bom dia, doutor. Bom dia, Keila. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. O cálculo renal é uma doença que afeta todo o trato urinário, desde o rim até a bexiga, até a uretra, na verdade. E é um problema muito prevalente, é muito comum, ainda mais no nosso país. Causado pelo quê, doutor? A formação é genética, então a gente tem uma predisposição a formar a pedra. Quem não tem essa predisposição, mesmo se alimentando de forma errada, dificilmente vai formar. Mas a dieta está muito relacionada, principalmente falta de líquido e tem alguns componentes, principalmente com excesso de sal, que formam a pedra. A pedra é uma calcificação mesmo dentro do rim, só que ela é móvel, ela é solta dentro do rim. E essa pedra costuma causar problema quando ela resolve obstruir a saída do rim. Agora, de dar infarto, doutor, está causando isso também? Isso é um dado novo. Nós sabíamos, desde os estudos iniciais sobre os rins, o funcionamento do rim, que quando o rim está prejudicado, quer dizer, a insuficiência renal não está funcionando bem, o rim é afetado. Agora, não se sabia que pela presença da pedra lá no rim, isso aumenta o risco de infarto. Isso é um estudo novo que analisou quase 5.000 pacientes. E esses 5.000 pacientes foram comparados com outros 10.000 homens sem pedra. E esses que tinham pedra no rim tiveram 30% a mais de risco de ter um infarto do coração. Mas você descobriu, doutor, a ligação? O que pode causar esse infarto? Ainda está se estudando bastante, mas aparentemente os riscos de se formar a pedra são semelhantes aos riscos de ter o infarto. Então, principalmente hipertensão, a obesidade, o sedentarismo e o cigarro. Todos esses associados formam as placas nas coronárias, que é o que o nosso paciente estava comentando, mas que também aparentemente aumenta o risco de ter a pedra. Certo. E tudo isso leva ao infarto. A gente tem até um vídeo que mostra isso. Vamos ver esse vídeo aqui, a gente vai discutindo. Ali o que é? Um exame? Esse é um procedimento endoscópico, a gente está dentro do rim com essa câmera. Aí é o rim, doutor? Dentro do rim, ali naquelas formações onde é produzida a urina, ali no fundo é onde é produzida a urina. É uma câmera endoscópica, que é um procedimento relativamente novo,
mas que permite tirar as pedras dos rins sem ter que fazer uma cirurgia com corte, principalmente as pedras maiores. Essa é uma cirurgia endoscópica. Mas aí a gente não está vendo pedra nenhuma, né, doutora? Ainda não, a gente está fazendo um exame do rim, procurando a pedra lá dentro. As pedras, elas ficam soltas mesmo, então elas podem aparecer em qualquer localização. Eu queria ver se parece uma pedra mesmo. Tem um outro vídeo depois desse que mostra. Essa cólica renal, ela que pessoas que são acometidas? Crianças ou adultos? Qualquer pessoa pode ter essa cólica renal? Esse é um dado importante, porque muitas vezes a gente associa a pedra no rim a uma pessoa mais idosa, mas não é verdade. Muitas vezes até as crianças jovens, bem jovens, já apresentam cálculo e quando a criança, por exemplo, ou o jovem tem uma cólica, sempre ele pensa num outro problema, por exemplo, um problema intestinal e muitas vezes o diagnóstico é retardado, demora para chegar ao diagnóstico de pedra. Eu até falei cólica, que parece uma cólica mesmo, como eu vi o rapaz ali mostrando que é uma dor assim, é como se fosse uma cólica mesmo, muito forte, né? É exatamente uma cólica, mas ela muitas vezes se inicia na parte posterior do abdômen, na região lombar. Então vem de trás e quando a pedra está chegando próximo à bexiga, a dor passa para a região anterior do abdômen. Então é uma dor que, dependendo da posição, né? Exatamente, dependendo da posição da pedra, ela se move. Agora, a princípio, por exemplo, eu já tive problema renal, mas não cheguei a ter pedra, que é a cólica. Quando é tratado, ela não desenvolve para a pedra, né, doutor? Daí essa dor aqui, que parece uma dor lombar, na verdade, como se fosse uma dor muscular. Exatamente. A princípio, né? Quando a tendência de formar a pedra é discreta, normalmente a gente tem uma formação de uma pedra pequena e quando a gente tem a cólica, a gente já expele, já elimina a pedra espontaneamente e ela não fica retida. Então, provavelmente você tem uma tendência leve e não formou a pedra que fica retida. Quando fica retida, ela passa do diâmetro que consegue sair espontaneamente, aí precisa desse procedimento, que é um procedimento endoscópico, para retirada ou para aplicação de um laser internamente que fragmenta o cálculo. Doutor, nós preparamos um vídeo que mostra as causas e também as consequências dos problemas renais. Eu quero mostrar esse vídeo para depois o senhor falar um pouquinho mais sobre isso, até sobre os meios de prevenção, tá bom? Tá ótimo. Preste atenção em alguns fatores que podem favorecer o aparecimento de cálculos renais. Eles são mais comuns em pessoas de 30 a 50 anos. A maioria dos casos são em homens. A perda exagerada de líquidos por meio do suor pode ser prejudicial. Infecção urinária e baixo consumo de líquidos também pode acelerar o processo de cálculo em seu rim. Para a prevenção das indesejáveis pedras nos rins é importante diminuir o consumo de sal, praticar exercícios físicos, consumir frutas cítricas e, o mais recomendado, tomar em média de 2 a 3 litros de água por dia. E tem alguns outros alimentos, doutor, que a gente não deve ingerir fora o sal? Olha, é importante esse comentário, que as pessoas normalmente associam a pedra no rim à formação de pedras por cálcio, e realmente a maioria são por cálcio, mas não é pela ingestão de cálcio. Então, muitos deixam de se alimentar com cálcio, derivados do leite, porque acham que tem mais risco de formar a pedra. A pedra é de cálcio, mas o que faz formar a pedra normalmente é excesso de sal, excesso de proteína animal, não foi comentado ali, mas é importante. Então, quem come muita carne vermelha, muito salgada e pouco líquido, então aquele churrasco com pouco líquido, é a pior coisa que tem para formar a pedra. E para compensar isso, reduzir bastante o sal, a ingesta de proteína animal e aumentar a ingesta de líquidos. Certíssimo, doutor. Obrigada. Ótimo, doutor. Nossa, ótimas informações, né? Muito. Você tem algum contato, algum site para ter mais informações sobre... Olha, eu trabalho no Hospital Sírio-Libanês, então eu sugiro acessar o site do próprio hospital, que tem bastante informação a respeito do problema urológico, é hospitalsírio-libanês.org.br. Muito obrigada, doutor. viu, doutor? Obrigado. Muito obrigada pela sua presença aqui.